Colegas médicos, boa noite. Bem-vindo à primeira live. Como conseguir aprender as primeiras informações sobre como começar a investir. Esse mundo dos investimentos que não é ensinado para a gente durante a nossa faculdade. Então sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, sugestão, pergunta, pode mandar no chat que eu vou respondendo. Durante essa semana eu coloquei umas caixinhas e nessas caixinhas as pessoas perguntaram, eu separei essas perguntas para conseguir responder, e mais qualquer dúvida ao vivo, estamos aqui para responder. Como que se diz, quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá. A primeira pergunta que me fizeram é como descobrir o melhor tipo de investimento para mim. E uma outra que é semelhante é o que é melhor para investir. Bom, esse tipo de pergunta é extremamente comum, principalmente para quem está iniciando agora no mundo dos investimentos. E qual que é a questão? A primeira coisa que você tem que observar é investir não dinheiro, mas sim tempo. Para quê? Tempo para conseguir analisar os ativos, entender o risco deles, aquelas 3 informações que eu citei no vídeo que eu postei essa semana. Primeiro, o risco. O segundo, a liquidez do investimento, o quanto que você consegue transformar aquele investimento em dinheiro. E a terceira, a rentabilidade. Então, a primeira coisa é estudar para conseguir sempre identificar esses 3 fatores no ativo que você quer começar a investir. E decidido esses 3 fatores, vou começar a investir. Não, espera aí que ainda tem um segundo passo. O principal e é fundamental antes de investir é fazer a sua reserva de emergência. Espera aí, o que é reserva de emergência? Bom, reserva de emergência é uma reserva de dinheiro, basicamente, para que você utilize em momentos, como se já se fala, de emergência. Como que funciona? Basicamente, o quanto que você tem que colocar nessa reserva vai depender se você é um funcionário CLT com direitos trabalhistas ou então, como na maioria dos casos dos médicos, um funcionário liberal, um profissional liberal que não tem vínculo empregatício, mas que tem uma renda que também não é constante, a mesma renda. Então, nesses casos, vai depender se você é CLT ou se você é profissional liberal. Como é que faz? O quanto que se investe? Bom, tem várias formas, dependendo da literatura que você for abordar e estudar, mas na maioria delas, na mais comum quando você é CLT, tem uma renda fixa e tem direitos trabalhistas, se acontecer alguma coisa, seja um evento de você ficar doente, não conseguir trabalhar ou alguma coisa assim, o ideal é que você tenha pelo menos 3 meses de renda já garantidos nessa reserva de emergência. 3 meses de gastos totais mensais. Ou seja, antes de começar a investir, você tem que saber pelo menos o quanto você consegue ganhar mensalmente. E isso é uma dificuldade enorme dos médicos, principalmente quando dão plantões em vários lugares. Eles não sabem sequer calcular o quanto que vão conseguir ganhar, ou quanto em relação a imposto, quanto líquido de fato vai conseguir ganhar. E a segunda é não conseguir calcular o quanto gasta mensalmente. E quando eu digo quanto gasta, não é só incluir contas de água, luz, gás, contas fixas, mas os gastos do dia a dia, com alimentação, com transporte, entretenimento, essas coisas. Então é fundamental que você repare e saiba uma média de gasto mensal. Para quê? Para conseguir constituir essa reserva de emergência. Se você gasta uma quantidade determinada, você tem que separar essa quantidade no mês 1, mês 2 e mês 3, para que consiga, se você não puder trabalhar, estiver doente, estiver internado ou qualquer coisa, você consiga ficar sem trabalhar, mas garantido de conseguir manter os seus gastos. Antes do Covid, isso era quase que muito ideológico, as pessoas não acreditavam tanto, mas com o Covid e médicos que não puderam mais operar, não puderam mais consultar nos seus consultórios particulares, perceberam o quanto que essa reserva de emergência é fundamental. E no nosso caso de profissionais liberais é mais ainda. E aí em caso de profissionais liberais, essa reserva ao invés de 3 meses é de pelo menos 6 meses de gasto. Um erro muito comum que eu costumo ver ao invés de medir essa reserva através dos gastos totais de um mês, é pegar simplesmente
o quanto que a pessoa tem de gasto com essas despesas fixas. Por exemplo, a água, luz, energia. E não somar tudo, mas quando você realmente precisa desses gastos, você, ou por exemplo, está doente, você tem gastos extras, como por exemplo, medicações. Se você não tem um plano de saúde, você tem que gastar com internação, enfim, com outros, você tem gastos extras. Então você tem que considerar um gasto total seu mensal para conseguir imaginar o quanto que você vai ter de reserva de emergência. Beleza, então o primeiro passo que a gente falou sobre investir tempo antes de pensar em investir dinheiro. O segundo, de conseguir pensar numa reserva de emergência, a quantidade. E o terceiro, onde que você vai colocar essa reserva de emergência? Já falamos de 3 e 6 meses de gasto, mas onde que se coloca? Bom, tem algumas alternativas. A primeira e mais tradicional delas é no Tesouro Direto. Tesouro Direto é o quê? Você está emprestando dinheiro para o governo. Atualmente, no Brasil, de fato o mais seguro possível. Não existe nenhum outro tipo de investimento mais seguro que o Tesouro Direto, porque o governo está te garantindo que vai te retornar esse dinheiro. Qual que é o problema? Quando você vai investir numa reserva de emergência, você tem que observar alguns fatores. O primeiro, a segurança. Então, se é de emergência, não pode, em maneira alguma, colocar em um ativo que seja de alta volatilidade. Então, um ativo que, às vezes, uma hora está lá no alto, outra hora está lá embaixo. Então, você tem que ter certeza que você vai ter esse dinheiro. E a segunda questão é que se é uma reserva de emergência, se você precisa dela para qualquer hora. Então, ela tem que ter uma liquidez fantástica, ou seja, qualquer momento você precisar resgatar esse dinheiro, você tem que ter certeza que esse dinheiro vai estar lá. Então, primeira coisa a se avaliar a segurança e a segunda a liquidez. Nesses casos, o Tesouro Direto é extremamente seguro, mas a liquidez dele não é boa. Não tão boa. Por quê? Porque ele funciona todos os dias, tem liquidez diária, porém, ele tem um resgate de D+1. O que isso significa? Você vai ver muito isso nos investimentos. D é o dia exato que você solicitou o resgate. E +1 significa mais um dia útil. Então, quando você solicita o resgate, ele vai ser configurado, mas você só vai receber o dinheiro um dia após, um dia útil. Então, se você solicitar na quinta, você vai receber na sexta. Agora, se você solicitar na sexta, você vai receber só na segunda. E o grande problema ainda é em horário comercial. Se supondo que você solicite o resgate lá para 8 horas da noite, na verdade você não vai conseguir. Então esse resgate só vai ser efetuado na segunda e você só vai conseguir pegar o dinheiro de fato na terça-feira. E urgência não tem horário. Então você vai precisar de alguma coisa, o ideal é uma coisa que você consiga uma liquidez o tempo inteiro. E aí vem a segunda opção. Qual que é a segunda opção? São CDBs de liquidez diária. Pera aí, Gustavo, o que é CDB? CDB é basicamente um título de dívida do banco, não é mais do governo. O banco está te emitindo uma dívida e você está dando dinheiro para o banco. E a liquidez diária, no caso de um CDB, é de fato diária. Esses ativos de CDBs de liquidez diária você não costuma encontrar nas suas corretoras. Onde é que você vai encontrar? Você vai encontrar eles principalmente nos famosos bancos digitais. O mais comum e o mais conhecido deles é a Nubank, que na verdade não é um banco. A Nubank é uma instituição de pagamentos. Qual que é a diferença básica? E isso é importante. Porque um banco, quando ele pega dinheiro de alguém, alguém tem na conta corrente, deposita um dinheiro, esse dinheiro ele empresta para outras pessoas. Então, na verdade, esse dinheiro não está lá parado, ele está sendo emprestado para outras pessoas. Se todo mundo que tem dinheiro no banco resolvesse hoje ir lá no banco e sacar, o banco quebrava, porque ele não tem esse dinheiro para entregar para todo mundo. Ele simplesmente está na conta, mas não tem. Agora, no caso de uma instituição financeira, como a Nubank, é diferente. Ela não pode, por lei, pegar esse dinheiro e emprestar para outras pessoas. E o que isso te ajuda nesse caso? Na segurança. Porque mesmo que, por exemplo, a Nubank vá à falência, o seu dinheiro está garantido. Porque esse dinheiro não foi emprestado para outras pessoas, ele não está sendo movimentado nesse caso. Além disso, ainda tem a garantia do FGC. O que é isso? É o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC é uma instituição privada que foi criada para tentar dar uma estabilidade ao sistema financeiro nacional. Ele serve basicamente para quê? Para garantir
que se a instituição em que você está investindo, principalmente bancos, que é o que ele funciona, se ele quebrar, você não vai perder o dinheiro. No caso do FGC, qual que é a garantia que ele dá? O FGC dá uma garantia de R$250 mil por instituição financeira, com um limite de até 1 milhão por CPF. Traduzindo isso aí. Então, por exemplo, se você investe lá na Caixa Econômica, por exemplo, e a Caixa investe um CDB lá, R$100 mil. Se a Caixa Econômica falir, que é bem provável, mas se acontecer, o FGC te devolveria esses R$100 mil. Agora, se você investe R$300 mil na Caixa Econômica, seja em um ativo solar ou em vários, tanto faz, mas R$300 mil, o FGC te devolveria só os 250 mil. E se vários bancos quebrarem dos que você investe, até 4 bancos, ou seja, até 4 vezes 250 mil, ou seja, 1 milhão, o FGC te garante. Bom, isso é para dar uma estabilidade financeira e uma certeza de que você vai receber seu dinheiro. Então, sobre essa reserva, o quanto investir de 3 a 6 meses, 6 meses no caso da maioria dos médicos, que são profissionais não CLTs, a questão sobre como contabilizar isso, não é sobre as contas, mas sim sobre os gastos totais do mês e onde colocar nos CDBs de liquidez diária. Outra opção também seriam fundos DI de liquidez diária e taxa zero. Esses fundos sim, você consegue encontrar na corretora. Qual que é o problema? No caso desses fundos, eles têm o mesmo problema do Tesouro Direto, Tesouro Nacional, que é só em dias úteis e em períodos de horário comercial. Então você não vai ter esse tempo hábil de pedir, por exemplo, no fim de semana. A outra questão que eu coloquei aqui, que me perguntaram. Tá. Bom, em relação a onde começar, né? A gente já falou o que é primeiro investir tempo, o segundo, ter a reserva de emergência e onde começar. Onde começar é basicamente na renda fixa. Não adianta você, por exemplo, tá aprendendo a dirigir agora e de repente vai aprender a dirigir numa Ferrari, vai dar ruim se bater no poste. Então, tem que começar na tranquilidade, na segurança, para fazer o seu colchão de dinheiro que vai conseguir render para você sem um risco maior. E onde que você vai conseguir isso? Na renda fixa. O que é renda fixa? Renda fixa é uma forma de você conseguir emprestar dinheiro para alguém. Quando você empresta dinheiro para o governo, é o Tesouro. Quando você empresta para bancos, é CDB. Quando você empresta para instituições financeiras tradicionais, por exemplo, pode ser o LCI, LCA. Na verdade, LCI e LCA para bancos também, mas os CRIs e os CRAs. Enfim, isso tudo vai depender para quem que você está emprestando. No caso da renda fixa, ela é mais garantida, não tem tanta volatilidade. Então, é ideal para quem está começando, por quê? Porque você vai saber, mais ou menos, pelo menos, quanto você vai receber e vai estar protegido sobre perdas, dependendo, claro, de qual ativo que você for escolher. A renda fixa é dividida em alguns tipos. Por exemplo, renda fixa pré-fixada, renda fixa pós-fixada e o híbrido. O que são cada uma delas? É importante saber. A renda fixa pré-fixada significa que antes mesmo você já foi pré-fixado, ou seja, você já sabe o quanto você vai receber. Por exemplo, você vai ver um ativo lá, um CDB que rende 7% ao ano. O que isso significa? Faça chuva, faça sol, pode acontecer o que for. Se você levar aquele título até o final, você vai receber 7% ao ano. Independente da taxa de juros, da taxa de inflação, você vai receber aquele valor. No caso da pós-fixada, não é um valor exato, não é um valor tipo 6%, 7%, mas é um valor que vai variar de acordo com índices. Como assim? Por exemplo, um dos índices que eu já falei nos vídeos é o CDI, é um dos índices mais utilizados na renda fixa. Por exemplo, uma renda fixa pós-fixada rende 150% do CDI. Então você não sabe exatamente quanto que vai estar o CDI, porque o CDI ele varia diariamente. Mas você sabe que, de acordo com quanto ele ficar no mês, 150% daquilo vai ser o que você vai receber naquele título, levando ele no período que precisa.
Esse é o pós-fixado. E tem o híbrido. O híbrido é uma mistura dos dois. Ele tem um valor absoluto, que seria, por exemplo, 6%, mais a variação em relação ao índice. Um híbrido muito comum que a gente fala é o Tesouro IPCA, ou outros ativos variando com IPCA, por exemplo, IPCA mais 5, IPCA mais 6. O que isso significa? Ele vai te dar a variação do IPCA, que é a variação da nossa inflação, ou seja, vai garantir que de fato você vai estar ganhando dinheiro, porque você já vai estar ganhando a inflação, mais um tanto, seja mais 5%, mais 6%, vai variar o quanto vai subir ou descer de acordo com como tiver a economia nacional naquele momento. Se está com uma prosperidade maior, uma chance, ou então está em uma possibilidade de queda. Beleza, então começar na renda fixa, para depois poder pensar em renda variável. Qual que é o problema da renda variável? A renda variável é ótima, só que o problema é que ela tem uma volatilidade muito grande. Ao mesmo tempo que você compra um ativo hoje a um preço X, amanhã ele pode estar X, 2X, assim como ele pode estar meio X. Então, a volatilidade é grande e nem sempre as pessoas são acostumadas a isso, principalmente quando estão no início. Quando elas não estão acostumadas, tem a tendência a sair no prejuízo, porque elas veem uma volatilidade, perder um dinheiro e já quer vender o ativo para conseguir ver se não vai perder mais. Então, por isso tem que começar na renda fixa, tá? Outra pergunta importante que me fizeram aqui é importante dolarizar meu dinheiro? Como fazer? Sei que é bem amplo para falar num post. Bom, de fato é bem amplo para falar mesmo num post, mas vamos lá. Dolarizar, o que quer dizer dolarizar, né? É simplesmente investir em ativos estrangeiros. E aí tá me perguntando, é importante investir em ativos estrangeiros? Para ser bem sincero, não é importante, é fundamental. Hoje em dia eu classifico dois tipos de investidores. Um que investe em ativos estrangeiros, ou então pelo menos ele sabe da necessidade e se planeja para tal. E o outro tipo de investidor é aquele que não sabe o que está fazendo. Porque basicamente assim, o Brasil, se você pegar todo o sistema nacional, todos os ativos, tudo que dinheiro em circulação, ele representa cerca de 1% de todo o sistema mundial. Ou seja, o dinheiro em circulação no Brasil, todos os ativos, representam 1% do mundo inteiro. Então, se você investir só nos Estados Unidos, por exemplo, só para passar um pouco do dinheiro seu para os Estados Unidos representam cerca de 55% do sistema financeiro mundial. Então, você vai passar de um dinheiro seu que estava investido apenas em um lugar, em 1% do mundo inteiro, e vai passar a ser de 55%, só nessa brincadeira. Para você ter uma noção, o tanto que isso é interessante, a Apple, recentemente, em agosto desse ano, a valorização dela, o preço dela de mercado, superou o PIB brasileiro. Basicamente, isso significaria mais ou menos o quê? Significaria dizer que a Apple vale mais que o próprio Brasil inteiro. Só a Apple, uma empresa dos Estados Unidos, valendo mais em termos de mercado do que o Brasil inteiro consegue produzir de riqueza. Então, para conseguir ver a necessidade dessa diversificação. E outra, um medo muito comum de pessoas que quando vão diversificar o dinheiro e se investindo no exterior em relação à segurança, a como fazer. Mas perceba, na verdade, quando você deixa todo o seu capital no Brasil, o seu risco é muito maior. Por quê? Porque você está deixando todo o seu dinheiro em 1% só do mercado. Enquanto se você investir em pelo menos 55% ou então até no 100%, com facilidade, e hoje em dia existem corretoras que conseguem fazer isso com tranquilidade e com segurança, tranquilo, assim como você investe no Brasil, com a mesma tranquilidade, você vai estar diversificando muito o seu risco. Bom, agora, uma coisa interessante a saber, a estratégia. Você jamais vai levar dinheiro para fora do país sem uma estratégia do tipo buy and hold. O que é isso? Buy and hold é uma estratégia de comprar e segurar. Representa a principal estratégia utilizada no mundo. Essa é utilizada por grandes investidores como Warren Buffett, Peter Lynch, entre outros, que são famosos no mundo inteiro. Significa você fazer parte de uma sociedade, você acreditar em determinada empresa,
comprar ações dela e segurar enquanto aquela empresa estiver te mostrando resultados. Por quê? Porque quanto mais resultados aquela empresa tiver, você se tornando sócio dela, você consegue também ter direitos a todos os juros, a todos o capital que ela gera, a todos os lucros dela. Inclusive, existem maneiras dela te retribuir quanto a isso. Dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, várias alternativas. Eu não quero estender muito nisso porque, como eu estou colocando para o pessoal que está começando, para eles não boiarem muito. Mas vamos ver. E a última pergunta em relação a isso seria: como investir fora, né? Qual seria a melhor estratégia? Qual seria a melhor maneira? Com certeza é através de ETFs. Mas isso eu vou falar mais para frente em próximos vídeos para também não confundir muito. Mas para quem já está mais ou menos nesse período, olhem bem sobre ETFs no estrangeiro, que funcionam maravilhosamente bem e estão começando a trazer mais para o Brasil, que ainda está bem pequeno o mercado aqui. Bom, e uma outra pergunta que me fizeram. Vamos lá. Posso eu mesmo comprar ações e gerenciar elas? Preciso de algum intermediário? Quanto custaria? Bom, primeiro, para colocar todo mundo mais ou menos na mesma noção, né? Porque tem muita gente que está começando agora. Bom, o que são ações primeiro? O que é isso que todo mundo fala de ações, enfim. Ações é o seguinte, é um pedaço da empresa. A empresa, pode ser uma empresa da esquina que você imaginar aqui. Ela vai crescendo, e aí ela tem os donos dela. De repente, a empresa resolve abrir para mercado, fazer um IPO. É um nome bonito para falar que ela entrou na bolsa. O que isso significa? Ela vai pegar uma parte dela e colocar para pessoas pagarem por essa parte dela. Pessoas conseguirem virarem sócios daquela empresa. Então, quando você está comprando uma ação, você literalmente está virando sócio daquela empresa. Beleza. Então, assim, se você está virando sócio, você tem direitos e deveres, né? Você tem direitos em relação tanto a lucros quanto a prejuízos. Você consegue ganhar dinheiro na valorização dela na Bolsa de Valores. Quando essa empresa abre na Bolsa de Valores, ela começa a se tornar mais valorizada se ela começar a dar resultados, ou então mais desvalorizada se ela começar a apresentar resultados negativos. E aí um erro muito comum às vezes das pessoas é acharem que não, tal empresa é boa. É boa, beleza, mas então ela só vai crescer. Isso não existe. Mesmo que uma empresa muito boa, como foi a tão famosa Magalu, né, Magazine Luiza, que cresceu 300% e tal, ela não cresce linearmente. Ela vai variando todo dia. Momentos crescem, momentos descem, momentos crescem, momentos descem. Então, isso é interessante para você entender a volatilidade do ativo, ou seja, o tanto que ele mexe, e não assustar com isso antes de investir. Beleza. E aí, e voltando à pergunta, né? Como fazer então para investir na bolsa? Bom, na Bolsa de Valores, as empresas, quando querem abrir as ações dela a mercado, que a gente chama, entrar no mercado, elas colocam as ações na Bolsa de Valores. No caso do Brasil, tem uma bolsa só, que é a Bolsa lá de São Paulo, o Bovespa, né? A Bovespa. E aí as pessoas compram essas ações. Elas compram acreditando na qualidade da empresa, que ela vai mostrar resultados, e essas ações vão valorizar para no futuro a pessoa vender mais caro essas ações que ela comprou e lucrar com isso. E existem outras formas de lucrar, como dividendos e tudo, mas para tornar mais simples. Agora, você consegue investir na bolsa direto, sem uma corretora? Não. Você precisa de um intermediário para chegar na bolsa. E esse intermediário hoje são as corretoras. Essas corretoras são extremamente seguras, tem várias aqui já no mercado. Tem as maiores, as menores, enfim. Uma líder do mercado, eu não estou ganhando nada para falar com isso, é a XP. Mas se quiser me patrocinar, a XP, tamo aí, pode patrocinar. Mas no caso da XP, por exemplo, que é uma líder de mercado,
ela tem muitos ativos, e por isso que é bacana para quem está começando investir em empresas maiores, seja XP, Rico ou algumas desse tipo, porque elas têm bastante ativos, são bem diversificadas, você consegue escolher em qual você vai conseguir investir. Você vai ter mais opções para investir do que você vai ter em corretoras menores. Beleza, então já vimos que você vai precisar de uma corretora, porque você não consegue investir direto. Nesse caso, uma coisa que as pessoas às vezes ficam em dúvida: se a corretora falir, o que acontece com o meu dinheiro? Você vai perder? Não. A corretora, ela simplesmente está sendo uma intermediária. Os seus ativos continuam. Você está investindo naqueles ativos, eles existem e são seus. Só que ela só está fazendo um processo de intermediação. Então, se mesmo a corretora conseguir ela falir, você não vai perder aquele valor. Bom, em termos de corretoras, existem as que são gratuitas, a maioria delas, inclusive, para renda fixa, por exemplo, não cobram taxa nenhuma. Agora, para renda variável, principalmente ações, algumas cobram taxas. A XP que eu citei é uma delas. Ela cobra taxa, antes era R$18 por cada ordem que você fosse comprar, cada ação que fosse comprar, cada vez que você fosse comprar. Hoje em dia já baixou para 5. Agora, existem algumas que são gratuitas para tudo, inclusive a Rico, por exemplo. Então eu vou investir numa gratuita, beleza, mas por que tem gente que investe em algumas pagas? Por exemplo, no caso da XP, porque algumas têm um processo que são os assessores de investimento. O que é um assessor de investimento? É literalmente, como o próprio nome diz, ele está ali para te assessorar. E aí que vem um grande erro muito comum das pessoas, colocar nas costas do assessor, achando que ele vai fazer tudo por você, só dar o dinheiro para ele colocar o dinheiro no que ele achar melhor. E você não saber nada sobre o que está acontecendo com o seu próprio dinheiro. A verdade é a seguinte: a melhor pessoa para conseguir investir o seu dinheiro é você mesmo. Por quê? Porque você tem que avaliar aqueles 3 fatores. O risco, lembra do risco? O risco que você está disposto a pagar vai depender justamente do seu perfil. A liquidez que você precisa e a volatilidade que você aguenta vai depender do seu perfil. Então não adianta você querer deixar nas costas de um assessor que está ali para assessorar a decisão. E outra coisa muito importante nesse caso é que existe aí um problema grande, que é os assessores, não necessariamente o que é bom para o assessor é bom para você. Ou seja, tem um problema nesse caso aqui. Por exemplo, a XP lança um produto novo. Ela dá uma rentabilidade maior para um assessor, para ele divulgar aquilo para os seus clientes, para eles aderirem. Ele vai dar uma rentabilidade maior para aquele determinado produto novo. E não necessariamente aquele produto é o melhor para você, mas é o que ele vai ganhar mais. Então, existe aí um conflito de interesse. E como é que você identifica isso? Só sabendo, só conhecendo os ativos, só conhecendo os riscos, para você conseguir identificar o que é melhor para você e não para o assessor. Eu vou contar uma história rápida, minha, pessoal. Eu, pelo menos, nunca usei um assessor de investimentos. Mas meu pai, ele entrou no mercado com um assessor e já é aposentado. E ele resolveu ser desses que coloca tudo nas costas do assessor, para o assessor fazer. Ele mesmo não queria estudar, sabe? E eu não queria fazer por ele também, porque eu realmente acredito nessa questão de a gente ser a melhor pessoa para conseguir fazer o seu próprio investimento. Então eu deixava por conta dele. Porém, o que aconteceu? Após vários erros assim, grotescos que eu percebi, eu entrei feitos por esse assessor, e a insatisfação geral, eu resolvi assumir essa questão de administração do patrimônio dele. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, conversar sobre o que acontecia, sobre possibilidades de investimentos, eu vi que ele estava com conhecimento extremamente limitado. Para falar bem a verdade, eu estava sabendo até mais do que ele, e olha que eu nem não sou um assessor, nem nunca quis ser. E o que ele me falou foi o seguinte: ele me pediu, inclusive, para fazer a prova de assessores, para entrar como assessor na empresa em que ele trabalhava, junto com ele. Aí eu neguei, porque eu nunca quis ser assessor. E
E simplesmente eu não vejo sentido nisso. Uma pessoa que trabalha com isso não ter o conhecimento suficiente, pelo menos o que você espera. E por isso que é importante você ter o seu próprio conhecimento e saber buscar o que você quer e saber, inclusive, o risco que você está assumindo está de acordo com o seu perfil. Bom, beleza. Mas só uma coisa. Ter assessor não é ruim, tá? Eu, inclusive, recomendo. Acho muito bom. Principalmente porque na classe médica, por exemplo, é uma classe extremamente corrida. Falta tempo. Nesse caso, o assessor vai te ajudar muito. Mas não deixar nas costas dele, porque isso vai te prejudicar.